Audiolivro O Último Convite, uma mensagem de esperança, de Clifford Goldstein. Conclusão. A primeira mensagem angélica começa com o Evangelho eterno. Apocalipse 14, versículo 6. A terceira termina com ele. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. Fé. A fé em Jesus e obediência guardam os mandamentos de Deus, resumem a essência do Evangelho eterno. Há um debate sobre o significado preciso da expressão fé em Jesus. Seria a fé de Jesus, ou seja, uma fé que reflete a fé manifesta por Jesus quando viveu neste mundo? Ou a fé que os fiéis depositaram em Jesus? De qualquer forma, a Bíblia diz, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3, versículo 11. De que outro modo, senão pela fé? Considerando que o poder que criou o espaço, o tempo, a matéria e a energia, ou seja, o universo, se diminuiu, tornando-se um de nós e se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados, queremos acrescentar algo mais a isso? Como se, de algum modo, a morte do Criador não fosse suficiente para pagar nossos pecados? Não importa quão mal você tenha sido, o sacrifício daquele que é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Colossenses 1, versículo 17, sem dúvida, foi mais do que o bastante para livrar você. E pela fé, a fé em Jesus, você pode reivindicar a morte de Cristo em seu favor agora mesmo e comparecer perfeito perante seu Criador, como se jamais tivesse pecado. Imagine, e os mandamentos de Deus? Que mandamentos são esses? Segundo a última contagem, eram 10. O livro do Apocalipse faz outras referências a eles, além da passagem descrita em Apocalipse 14, versículo 12. Antes da visão, que inclui as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 11, versículo 19 diz: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. A arca da aliança é o lugar onde ficavam guardados os 10 mandamentos no santuário terrestre. Mandamentos específicos também aparecem no Apocalipse. A primeira mensagem angélica ordena a adoração a Deus. Apocalipse 14, 7. Uma referência direta ao primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 1 e 2. E conforme vimos, essa mesma mensagem usa uma linguagem extraída diretamente do 4º mandamento. O terceiro anjo adverte contra a adoração de uma imagem, a imagem da besta, apontando para o 2º mandamento, contrário à idolatria. Êxodo 20, versículo 4 a 6. Enquanto isso, homicídio, roubo e adultério são mencionados juntos em Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Apocalipse 12, 17, o penúltimo verso antes de Apocalipse 13, que introduz a marca da besta, descreve o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Assim, no contexto dos últimos dias, por 2 vezes, Apocalipse 12, 17 e 14, 12, o povo fiel a Deus é retratado guardando seus mandamentos. E por que não? Um homem compareceu ao encontro de 30 anos de formatura da sua turma do ensino médio. Ao ir embora, refletindo sobre quão problemática era a vida de tantos dos antigos colegas, um pensamento lhe veio à mente. Se as pessoas guardassem os 10 mandamentos, como a vida delas teria sido melhor. Imagine se todas as pessoas guardassem pelo menos alguns. Se ninguém transgredisse o 6º mandamento, matar, o 7º, adulterar, o 8º, roubar, e o 9º,
mentir, a nossa existência seria um paraíso em comparação com o que vivenciamos agora. Pense um pouco. Em qual país você preferiria viver e criar a sua família? Em um país onde todos obedecessem aos 10 mandamentos ou em um no qual ninguém os obedece? A resposta a essa simples pergunta revela como os mandamentos de Deus são benéficos para nós. E as boas novas do Evangelho eterno são que a fé em Jesus, que se apropria da justiça de Cristo, a que cobre os nossos pecados, é a mesma fé que toma posse da justiça de Cristo para limpar os nossos pecados e nos transformar. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, versículo 17. Recebemos de Deus a promessa de poder para obedecer aos mandamentos e vencer as tentações. Veja alguns versos nesse sentido. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10, versículo 13. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, versículo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6, versículo 6. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. Judas 24. Não mais dor. Sim, pela graça de Deus, podemos guardar seus mandamentos. Só não podemos guardá-los o suficiente para ser salvos por eles. É por isso que a salvação acontece pela fé, não pela lei. O ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, versículo 28. Porque os atos da lei não podem nos justificar. Se pudessem, por que então Jesus não evitou a cruz? Porque ele não veio simplesmente à terra, nos mostrou como obedecer e então voltou para o céu? Porque por mais que necessitássemos de um exemplo, precisávamos também de um substituto. É por isso que ele morreu na cruz e sofreu em si a pena de nossa transgressão da lei divina. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. A cruz revela a inutilidade das obras humanas para a salvação. Nós necessitamos ser salvos, não é mesmo? Sem dúvida. Por pior que este mundo seja, vai piorar ainda mais. Daniel adverte quanto a um tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações. Daniel 12, versículo 1. No entanto, mesmo que a princípio as coisas piorem, elas vão melhorar. Ficarão melhores do que qualquer cenário imaginável. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, versículo 17. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, versículo 13. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 4. Não mais morte, não mais tristeza, não mais dor. É uma existência que nós, que só conhecemos morte, tristeza e dor, nem conseguimos vislumbrar. Essas primeiras coisas que jamais deveriam ter acontecido
passarão e uma nova existência será nossa para sempre. É isso que promete o Evangelho eterno, formulado antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, versículo 9. É para essa nova existência que apontam, em última instância, as 3 mensagens angélicas. É sobre isso que os profetas sonharam, tiveram visões, pregaram e escreveram. E foi por isso, em sentido supremo, que Jesus morreu. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Ao viver neste nosso tempo, podemos ser as pessoas com as quais o profeta sonhou, aquelas que, pela fé, a fé em Jesus, um dia proclamarão: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isaías 25, versículo 9. Para saber mais sobre o conteúdo deste livro, acesse www.esperanca.com.br. Aproveite e se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, canal O Bom da Bíblia. Ative o sininho para que toda vez que tivermos conteúdo novo, audiolivro, meditações, você seja notificado. Que Deus lhe abençoe.